Bom, nós temos aqui um exercício, né, que mostra determinadas observações, né, sobre o ganho que eu tenho com o tempo e a dose de íons. Né? Então, inicialmente, o que foi feito? Action Static, né? Modelos, modelo linear, ok? Quais são todas as minhas variáveis? Eu seleciono todas, peço para ler, e na variável resposta eu coloco o ganho, que é quanto ganho que eu vou ter em relação a tempo e a dose de íons. Coloco o ganho, tá? Eu não tenho variável categórica, ou seja, eu não tenho variável bom, ruim, alto ou baixo, são todas numéricas. Eu vou escolher valores de predição, que ele vai me dar os valores previstos. Aqui eu vou inicialmente colocar todas, porque ele vai somar. A fórmula seria ganho igual a tempo mais dose de íons mais o erro, ok? Então, quando eu coloco todas, ele já coloca a soma. Ou eu posso colocar, por exemplo, tempo, seria tempo, né, vezes dose de íons. Quando eu faço isso, ele vai me dar a fórmula ganho igual a tempo mais dose de íons mais tempo vezes dose de íons. Eu vou fazer primeiro esse, porque ele vai dar uma informação um pouquinho diferente. Vou em diagnosticar erros, seleciono todos, dou OK e mando ele gerar o cálculo. Como eu já fiz, eu vou cancelar, ok? Eu tenho aqui o meu modelo. Veja que interessante. Bom, nós temos aqui, primeiro, a análise de variância. O que a análise de variância ela vai me informar? Se a variável explicativa ela tem relação com a variável resposta. Então, normalmente, a nova ela trabalha sempre em conjunto com os coeficientes. A nova só vai me dizer se, por exemplo, tempo e dose de íons pode explicar a minha variável resposta, que é a minha variável ganho. Mas vejam uma coisa, quando eu tenho uma interação tempo vezes dose de íons, não faz mais sentido eu olhar separadamente cada item. Então, quando eu vejo a interação e vejo que o valor de P é maior que 0,05, significa que tempo vezes dose de íons não é significativo. Se não é significativo, eu não tenho motivo para fazer a minha fórmula tempo mais dose de íons mais tempo vezes dose de íons. Veja aqui, o coeficiente não é significativo. Né? E vocês veem que todos os coeficientes são maiores que 0,05. Então, o valor de P, então eles não são significativos. Então, eu não devo partir para esta hipótese. A outra hipótese que eu fiz foi a mesma coisa na planilha, né? Então, só revisando, Action Static, modelos, modelo linear, vou selecionar aqui, ó, ler, ganho. Só que eu fiz o seguinte, eu fiz tempo mais dose de íons e mandei calcular, já que tempo vezes dose de íons não me dava um resultado significativo. Então, está aqui o modelo. Veja que interessante. Agora sim, né, as variáveis explicativas, elas explicam para mim a variável resposta. Todos os valores, ó, são significativos de intercepto, né? E intercepto, tempo e dose de íons, porque eles são inferiores a P, 0,05. Né? Então eu teria a minha equação menos 520, que é o intercepto, mais 10,78T menos 152,14 dose de íons. Ok? O R quadrado em torno de 97,6 está muito bom, acima de 70 a gente já considera, eu particularmente, sempre acima de 80%.
Vamos ver, aqui vocês têm resíduos padronizados, resíduos estudantizados, leverage, né, os de FITS, de beta. Vamos analisar um por um. Então, eu tenho aqui resíduo padronizado versus valores ajustados. Né, os resíduos versus valores ajustados. Os padronizados e os valores ajustados. A diferença é muito pouca. Então, não tem tanto dificuldade de analisar um outro. E o resíduo vezes ordem de coleta, que vai me dar a questão se as variáveis se elas são independentes. Mas o Action ele dá uma grande contribuição porque ele quantifica isso. Você não precisa ver somente em gráfico, porque os gráficos às vezes eles nos enganam. Então vamos lá. Primeiro, o teste de normalidade dos resíduos. Todos os resíduos são normais, P acima de 0,05, ok? Depois, teste de homocedacidade. Você pode ter o de Goldfeld ou de Breit-Pagan de acordo com o tamanho da amostra. P é maior que 0,05. Então, eu não rejeito a possibilidade que eles não sejam homocedásticos. Ou seja, eles são homocedásticos. Falando numa linguagem mais simples. Aqui eu tenho um gráfico de resíduo. Vocês veem que mais ou menos os limites eles estão dentro de uma faixa aceitável. Você tem aqui também, ele deu o teste de homocedacidade de Goldfeld-Quandt, também está válido, né, acima de 0,05. E o teste de Durbel-Watson para verificar o nível de independência. Lembram que nós vimos lá, se as variáveis são independentes, o valor de P é maior que 0,05. Eu tenho um P de 0,70, então eu não rejeito a possibilidade de que elas não sejam independentes. Elas são independentes. Bom, eu não tenho o teste de falta de ajuste, que é o que vai dizer se o modelo linear está ajustado, é o correto ou não, porque eu não tenho réplicas. Né? Para eu ter um modelo, o teste de falta de ajuste, eu tenho que ter réplicas, eu tenho que simplesmente, durante a minha coleta de dados, eu tenho que fazer as réplicas dos dados. Eu tenho aqui os outliers de leverage, estão dentro de uma faixa aceitável também. Né? Ele coloca aqui os pontos atípicos, os outliers. Ele vai te dando todas as informações. Defeats, a gente costuma dizer, né? Os defeats e a distância de Cook. A distância de Cook, se eu eliminar aquela observação, como que vai ser o comportamento da minha análise de regressão. Tá certo? Os defeats, ele mede basicamente, como já vimos, o valor, a diferença, né, em que o valor previsto para o valor ajustado. Então, eu eliminando aquele determinado yi, como que vai ser o valor ajustado, o valor previsto dele, né? Então, ele mede isso. A gente costuma dizer que, normalmente, em amostras não muito grandes, em módulo maior que 1, são resultados significativos. A gente não tem nenhum resultado aqui significativo. Então, essa é o que a gente analisa em análise de regressão. A gente tem a colinearidade, né, que vai também detectar se uma variável, se as variáveis explicativas, ou seja, tempo e dose de íons, se elas têm um grau de relação, se elas têm uma relação entre elas, veem que a relação aqui é muito baixa, né, 0,0, então realmente não tem problema.